Legal, gente. Obrigada, boa noite, né? Obrigada pela presença de vocês, pelo espaço aqui. E hoje a gente vai falar de um tema que é bem polêmico no mercado de infoprodutos. Como você aumenta a lucratividade, melhorando a satisfação dos seus alunos. A gente estava até falando aqui antes de vocês entrarem de uma pessoa em comum que eu vou citar, que nós conhecemos, que tem um faturamento alto, né? Que a gente conhece no mercado, e ele estava um pouco receoso de quais números eu ia mostrar, porque a galera às vezes acha que faturamento é lucro e não é, né? Muitas vezes o que a gente pode economizar no nosso reembolso, em várias coisas que tem aí na venda de um infoproduto, pode ser aquele 1% que vai fazer toda a diferença na nossa lucratividade. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? De acordo com o desafio que o Jonathan me deu, eu trouxe algumas metas aqui para a gente hoje. Primeiro, é mostrar para vocês um passo a passo que eu considero correto, tá? Dentro da minha experiência trabalhando já há um tempinho nesse mercado, que pode fazer economizar até ou mais de R$ 400 mil em reembolsos. E é uma grana bem significativa essa daqui, né? Vou mostrar um pouquinho dos resultados dos negócios digitais que acompanham sua taxa de reembolso, experiência dos alunos e que fazem o lucro deles aumentar. Vou trazer os erros mais comuns, principalmente quando a gente já está no mercado há um tempo e que a gente às vezes não percebe que a gente está cometendo e que pode gerar grandes reembolsos e até queimar o produto no mercado. E as estratégias necessárias que a gente já implementou, já testou que dá certo, tanto para reduzir taxa de reembolso, aumentar o percentual de lucro, melhorando a satisfação dos alunos. Múltiplos benefícios aí, né? E aí, vou trazer aqui dois resultados reais para vocês, de uma maneira um pouco mais detalhada, de dois clientes que me autorizaram a trazer um pouquinho dos bastidores deles, tá? Primeiro cliente, eu vou mostrar para vocês como que a gente conseguiu ali uma redução que, em percentual, parece pequena, 2% de redução de reembolso. Porém, no bolso dele, né, no faturamento deles, representam mais de R$ 400 mil em 18 meses. Então, é uma grana que ninguém quer perder, né? É um apartamento de alto padrão, pelo menos aqui na minha cidade. E eu vou mostrar um outro resultado aqui para vocês, que em percentual é maior, 11% de redução de reembolso, que representou aí mais de R$ 150 mil que deixaram de ser perdidos em reembolso em 6 meses de ações. Então, aqui a gente está falando com quem está ou já teve problemas de reembolso em infoprodutos, tá certo? Quem está perdendo parte do seu lucro para reembolso, quem não sabe como melhorar esse índice, quem nunca teve talvez algum problema de reembolso, mas já enfrentou o desafio das reclamações dos alunos, né? Muito também pela entrega de conteúdo. Quem não tem nenhum desses problemas, mas já quer trabalhar na preventiva e quer talvez até criar uma nova versão aí do seu curso ou um curso do zero, mas começando do jeito certo para prevenir reclamações, reembolsos e abandono do curso, e que vai resultar, claro, em depoimentos de melhor qualidade, elogios, indicações e provas sociais, tá certo? Não é um webinário de vendas, tá bom, gente? Mas vou dar presente para vocês que estão aqui, para quem chegar. Eu vou fornecer aqui para nós, que somos membros exclusivos aqui da Antiscola, dois templates. Um template para roteiros de aulas gravadas e aulas ao vivo. E aí vocês vão ver a importância de a gente ter essa estrutura de roteiros dentro de uma videoaula mais para frente, mas para vocês que já estão aqui, eu vou fornecer esse presente, tá? Conforme vocês forem tendo dúvidas, pode escrever para mim ou interromper e me perguntar, porque nós estamos um número reduzido aqui. Tudo bem? Posso continuar? Beleza? Bora lá. Manda ver, manda ver. Então, para quem não me conhece, acho que, tirando o João, de onde que a gente já se conheceu um pouquinho, não conheço vocês, mas eu sou a Lígia e eu realmente tudo que eu faço é porque eu acredito que o acesso ao conhecimento de qualidade pode transformar a vida de uma pessoa para sempre.
E o que que eu fiz, né, na minha vida? Eu resolvi estudar educação, porque quase ninguém nesse Brasil investe na carreira de educação, mas eu estudei letras no Mackenzie e quando eu estava no último ano da faculdade, eu me identifiquei demais com a área de educação à distância, é a única faculdade do Brasil, na época, pelo menos, que tinha essa habilitação mais específica, e fui convidada pelo UOL Educação para transformar o conhecimento destas empresas aí, de outras que não estão aí, em cursos online para treinar milhões de colaboradores ao redor do mundo. E uma coisa me marcou muito quando a gente foi lançar o projeto de capacitação à distância dos voluntários que se inscreveram na Copa do Mundo de 2014. Eu vi milhões de pessoas acessando os cursos online que eu tinha ajudado a criar em apenas um dia, que foi a única vez que caiu o servidor do UOL, foi naquele dia. E eu pensei, poxa, se eu ganhasse um centavo por cada pessoa que tivesse ali, quanto eu não ganharia, né? Foi ali que começou a me coçar o bichinho do empreendedorismo. Porém, não foi de lá que eu criei a minha empresa, eu ainda passei pela Sky, a Sky me convidou para participar do time de educação à distância, para treinar a equipe técnica deles, e foi um baita desafio, uma área totalmente de humanas, e para treinar instaladores de antenas, mas deu tão certo que eu até recebi um reconhecimento em inovação e criatividade nos projetos de ensino à distância. Eu morava em São Paulo, fiquei 4 anos na Sky, morava em São Paulo e comecei a ter as crises de ansiedade, de pânico por morar numa grande capital como São Paulo, e enfrentar todos os desafios. Minha família era do interior e eu queria muito me mudar, mas não sabia o que fazer. Eu comecei a comprar os cursos de marketing digital e, como muitos de vocês, talvez o meu primeiro curso foi o Fórmula de Lançamento. E na época, não especificamente o Fórmula, mas outros que eu comprei, tá? Digamos que eu tive uma certa decepção, porque eu acreditava que os cursos eram exatamente como a gente criava lá na Sky, com uma organização, com uma didática bacana, e não era. Eu saía, às vezes, com mais dúvidas do que eu tinha entrado. Então, ao invés de apenas ficar reclamando, eu vi uma baita de uma oportunidade de entender que às vezes as pessoas não estavam oferecendo esses cursos porque elas queriam, mas talvez porque elas não sabiam como fazer uma entrega mais assertiva. Foi então que eu comecei a prestar consultoria para alguns infoprodutores, alguns deles estão aqui, ajudando a fazer uma entrega mais assertiva de resultados para os seus alunos. Não apenas infoprodutos, mas métodos de transformação, que aí a gente vende como curso online, como mentoria, e já vou fazer 4 anos, agora em 2021, que eu tenho a escola do ensino online. Então, eu aprendi algumas coisinhas, tanto no corporativo, tanto no nosso mercado, que eu quero passar aqui para vocês, tá certo? Aqui também a galera aqui um pouquinho. E o que que eu vi, né? Nesses 4 anos eu vi algumas crenças muito comuns quando a gente fala de reembolso. Então eu não entendia muito bem essa questão do reembolso, até eu mesma pedi reembolso no meu primeiro curso online, um curso online que eu comprei e não curti. E ao longo desse tempo eu vi que o que acontece, né? Muitas vezes o pessoal foca em aumentar ou escalar as vendas, mas não está prestando atenção aonde o dinheiro está indo para o ralo, que é muitas vezes no reembolso. Então você aumenta ali a sua potência, mas ao mesmo tempo essa potência está sendo jogada fora e você não está enxergando isso, ou não tratando, até enxerga, mas às vezes não trata, né, esse indicador. Já ouvi muito também que reembolso é normal, e isso não quer dizer que é problema do curso, coisas um pouco assim, que eu discordo, mas vamos seguir em frente. Se o aluno não gosta ou está insatisfeito com o produto, isso não é problema do infoprodutor ou do curso. Não está satisfeito, é melhor pegar o dinheiro de volta, né? Se o aluno não tem resultado, isso não é 100% responsabilidade de quem entrega. Quanto mais conteúdo dentro do curso, melhor. Hora de entregar o produto, liga a câmera e bora gravar. Já vi muita coisa de improviso que acaba gerando grandes problemas depois. E o famoso curso Frankenstein, que eu chamo, né? Às vezes o pessoal
grava o curso uma vez, aí não quer atualizar do zero, vai gravando, pondo aula em cima de aula e vira aquele curso que a gente não entende por onde começa, onde termina, se a gente não entende, que dirá quem compra, né? Vira aquele curso enorme. Isso acontece, eu vejo muitas vezes, por alguns erros comuns. E lembrando, gente, aqui eu não estou para apontar dedo, não estou para dizer, então a galera está errada. Não é isso. São coisas que eu fui vendo de novo, que as pessoas cometem por às vezes não saber um caminho diferente, tá? Os erros mais comuns que eu percebi nos clientes que eu já atendi, que geram grandes percentuais de vendas, primeiro não acompanhar este indicador de reembolso, satisfação do produto. E aí eu queria saber quem aqui já tem infoproduto e que acompanha esse indicador um pouco mais de perto. Se alguém puder me falar aqui, eu agradeço. Hoje o meu foco, o meu business não é focado em venda de infoproduto, né? Já tem alguns anos que eu foco em consultorias, mentorias e atender clientes mais de forma mais exclusiva, mas eu confesso que quando o meu business era 100% focado em infoproduto, eu acompanhava muito pouco essas taxas de reembolso. E eu fui olhar, né, puxar um pouco o histórico aí, quando a gente foi anunciar a sua aula lá, eu vi que assim, o histórico de reembolso de R$ 500 mil em comissões, né? Meio milhão? R$ 500 mil em reembolso. Uau! Então, se eu tivesse Caraca. dado atenção para isso, né? É claro que assim, isso num volume de venda muito grande, né? Óbvio. Sim, claro. Mas é R$ 500 mil, assim, é R$ 500 mil. Verdade, né? E você, assim, saberia dizer por quê? Ou às vezes você não entendia, não tinha, até, talvez não tinha o tempo necessário para isso? Boa pergunta. Por que que eu não acompanhava, né? Porque acho que falta de tratar os números com um pouco mais de profissionalismo, né? Essas métricas com mais profissionalismo. O fato de que eu venho de uma escola que foca muito mais, é uma escola tradicional do mercado, você está acostumado com isso, né? Foca muito mais na venda e aquisição do cliente, achando que essa é a parte que é mais importante, né? E eu demorei um tempo para perceber isso, né? A importância da satisfação do cliente, cuidar do cliente para construir um negócio de verdade, não um gerador de caixa ali só, né? Mas acho que maturidade mesmo, em relação a negócios focando só em aquisição de cliente, muito disso. E é um aprendizado, né, Jonathan? Acho que em maturidade no negócio a gente tem diferentes pontos. Esse foi talvez o seu ponto, o meu vai ser em outro, e de quem está aqui vai ser em outro, mas realmente é um dinheiro que às vezes faz diferença ali no final do DRE, no final do ano, né? Continuando aqui, eu vejo também que o pessoal, pelo menos que eu já atendi, foca muito na criação de um produto digital. E eu até falo bastante, vamos criar um produto. Mas, na verdade, a questão aqui é que quem cria, pensa mais na criação do produto, vai cometer o erro de talvez pensar mais no conteúdo, na videoaula e não no método. O método que faz grande diferença, e eu não vou dar spoiler agora, porque eu vou explicar isso mais para frente, tá? Prometer a transformação, e a gente, quem é bom em copy, a gente realmente faz isso, né? Promete mundos e fundos, mas aí às vezes na entrega do produto, naquela correria de fazer, de entregar, acaba pecando, né, na elaboração, na qualidade, não faz uso ao que é prometido, né? Também não entendimento aprofundado do nível de conhecimento dos alunos. E aqui, o que acontece quando a pessoa comete esse erro? Às vezes a pessoa é excelente e e a maioria dos casos é mesmo, a pessoa conhece muito, mas não tem a facilidade de, digamos assim, mastigar, de tornar palatável aquele conhecimento para uma pessoa extremamente leiga. E aí você acaba fazendo com que, sem querer, fazendo com que as pessoas não entendam aquilo que você quer dizer, e se elas não entendem, elas dificilmente vão ter resultados. A organização didática é um erro que eu vejo acontecer demais.
é confusa, às vezes é grande demais o curso e acaba desanimando os alunos. A pessoa fica perdidona, não sabe onde começa, onde termina, e isso está muito ligado ao erro 2, porque não se fez um método, se fez um produto. Então, quando você faz esse erro 2, o erro 5 acaba sendo uma consequência, né? O pessoal às vezes esquece, ou não sei se, enfim, não tem um insight de não orientar os alunos sobre a ordem adequada do estudo. E aí ele vai fazendo a ordem que ele quer, se perde totalmente, não faz um roteiro, um planejamento adequado dos roteiros das videoaulas, né? Com aquelas aulas enormes. E não é, eu não vejo que o problema é a aula em tamanho, né? Pode ser às vezes uma aula de meia hora que você fica completamente concentrado, mas essa falta de planejamento ela vai gerar muitas vezes uma fala prolixa, incoerente, não didática, e às vezes até já aconteceu da gente encontrar um curso com uma linguagem até com uma comunicação agressiva. Colocar o aluno em uma posição de espectador. Então, curso online tem prática, não é porque é a distância que não dá para incentivar as pessoas a irem à prática. E não incentiva, a pessoa fica meio sem ação e acaba abandonando mesmo. Falta de preocupação e zelo com os materiais adicionais, e isso está muito ligado também com a correria. É, às vezes não tem isso, e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, e que acabam causando reembolso, sim. Já encontramos cursos, às vezes, aí de 1.000, 2.000, 3.000 reais, que o audiovisual era muito pobre, eu coloquei pobre entre aspas aqui, não pela questão de o quanto você tem que investir, mas a qualidade de vídeo, de som, impactava bastante na compreensão dos alunos e gerava muitos reembolsos também. Falta de atualização do conteúdo, tem coisas que não tem como a gente não atualizar, tem mercados que precisam de atualização recorrente, e todos esses e muito mais. Esses são alguns erros, gente, que eu já encontrei em cursos online que a gente trabalhou na melhoria da entrega, tá? Existem outros tantos que eu não coloquei aqui. E claro, e todos nós sabemos que existem algumas consequências não tão desejadas. Reclame Aqui é muito chato quando tem a reclamação, porque a gente sabe que mesmo que resolve, não sai de lá. Isso acaba, assim, acontecendo. Fóruns, eu já encontrei muitos fóruns falando mal de um determinado produtor. Hoje em dia, se vocês não sabem, tem até canais no YouTube que fazem reviews de cursos online e as pessoas estão se profissionalizando nisso. Eu já encontrei de inglês, de espanhol, até do marketing digital. As pessoas compram só para avaliar e fazem avaliação e divulgam. E vai resultar o quê? Na dificuldade das vendas, né? Se um está falando mal para o outro, naturalmente as pessoas não vão comprar. E claro, aqui eu trouxe alguns exemplos, 2 exemplos aqui, que é muito chato a gente ver isso, principalmente se é da gente. Não vou ler esse grandão, depois, se vocês quiserem, vocês veem lá. E o que eu vejo que faz toda a diferença, o grande segredo que eu já percebi, que a gente já constatou aqui na melhoria desses casos, foi o que eu disse lá atrás, a gente melhorar a entrega do produto, focando mais no desenvolvimento de um método, e não apenas de videoaulas. Aí a gente vai começar a entrar um pouquinho mais nessa diferença, né? A gente criar uma estratégia de ensino e não improvisar. A gente ter uma, assim como a gente faz estratégia para vender, a gente também faz uma estratégia para ensinar. Conhecendo melhor a jornada de aprendizagem dos seus alunos, desde aqueles que não sabem nada até os mais avançados, e saber adequar a sua metodologia, entregando resultados. E aqui está muito ligado você colocar as pessoas para o jogo, colocar para a prática, né? Isso foi o que a gente fez com esses clientes que nos procuraram com esse problema específico de reembolso e que potencializou o lucro deles e a entrega dos produtos digitais deles, tá? Alguns deles eu tenho autorização para abrir alguns números e eu vou falar aqui para vocês. Alguns eu não obtive a autorização a tempo, tá bom? Mas eu vou citar sem dizer quem é quem, tá bom? E aí, quando a gente fala de método, às vezes as pessoas pensam muito nessa questão do método na big idea, né? Você tem que ter um método, uma big idea para vender, e não é só isso.
isso também está na sua entrega. Ele é muito um passo a passo, pequenas doses de aprendizado rumo a um resultado. Então, até vou falar do curso do João e do André, que eu conheço um pouco. E o que eu vejo? A pessoa entra lá para quê? Para aprender aromaterapia, porque ela tem alguns problemas, sejam emocionais, sejam físicos. Se o André começar a complicar demais, não entregar um passo a passo, desde o início ao mais básico, pautando nesses resultados, nestes problemas que ele quer resolver, ele com certeza vai ter alunos aí que não vão entender e vão acabar reclamando do produto deles. E isso a gente fez para esse cliente aqui meu, o Samuel Menezes, que eu vou trazer ele um pouquinho aqui para vocês depois. O Samuel, ele fez um curso no início da empresa dele sobre gestão de tráfego. E ele fez do jeito que ele achava que tinha que fazer, né? E quando a gente mudou a entrega dele, focando mais no método e não apenas no conteúdo, nas videoaulas, ele teve os mesmos alunos comprando mais de uma vez, ele conseguiu valorizar mais a oferta de vendas, indicações mais espontâneas, e daqui a pouco eu vou trazer um depoimento mesmo de um aluno falando isso. Depoimentos de qualidade, ele teve uma redução drástica dos reembolsos dele e a satisfação dos alunos no topo. Ele realmente criou uma comunidade de fãs que é incrível, assim, quando a gente mudou essa questão lá para ele. E aqui eu trouxe um pouquinho do resultado dele. Então, eu peguei aqui para não perder nenhuma venda, a gente até mudou o nome do produto, tá? O nome do produto era Expert em Tráfego 1.0, mas ensinava, digamos que a linha de raciocínio era a mesma, ensinar a pessoa a ser um gestor de tráfego, tá bom? Eu coloquei um período aqui um pouco maior para não perder nenhuma venda. Então, se a gente pegar de 1.951 vendas, ele tinha 250 reembolsos, o que representava 12,81% de reembolso, que é alto, é um reembolso alto, tá? Qual era o problema desse curso? Como eu disse, ele fez do jeito que ele achava que tinha que fazer, a organização era confusa, os materiais eram muito, assim, difíceis de entender, a linguagem dele não era didática, ele era muito avançado para o nível de conhecimento dos alunos, enfim, vários problemas que aconteciam. Tinha até o apelido do curso dele, os alunos chamavam de curso lixo, que é bem complicado quando as pessoas falam isso, né? Quando ele veio para a gente, e aí nós reformulamos, inclusive, o nome do produto, mas com a mesma vertente, ensinar a pessoa a fazer gestão de tráfego, mudamos até o nome para método AMPM, a melhor profissão do mundo, no mesmo período, também para não perder nenhuma das vendas, mas a gente está falando assim, da mesma vertente, ele teve um percentual de 1,82% de reembolso. Até eu assustei quando eu vi isso, até mostrei para o Jonathan hoje à tarde, porque eu não tinha noção realmente de que tinha reduzido tanto. A gente sabia que tinha reduzido, mas não tinha essa noção tão clara assim. Isso que representou para ele, né? Vamos supor que ele tivesse feito a mesma quantidade de vendas, mais um percentual de 12,81% de reembolso. Ele teria tido, eu até anotei aqui, quase, se eu não me engano, mais de 400 mil, 200 mil, vou pegar o número aqui para vocês certinho. O fato é, com essa redução de 1,82, ele economizou 150 mil reais, mais de 150 mil reais em reembolso. Se ele não tivesse melhorado o produto e continuasse na mesma vertente, ele não teria economizado essa grana toda. E 158 mil reais, pelo menos em tráfego, já é uma boa de uma grana, né? Pegar esse dinheiro do reembolso, jogar para tráfego, é uma boa de uma grana. Bom, então, eu vou mostrar aqui um passo a passo que a gente fez com ele, a gente faz com outras pessoas e que pode ajudar vocês. De novo, não necessariamente você precisa estar com este problema, mas se você estiver construindo um curso do zero ou reestruturando o seu curso, você pode seguir esse passo a passo para atuar na preventiva, tá certo? O que eu vejo? Que o primeiro grande passo é focar nos alunos, tá? A gente, às vezes, cai no erro de estar tão focado naquilo que a gente quer ensinar,
que a gente acaba não considerando quem vai aprender, que é o aluno. Isso era um forte problema ali no curso Investidor Mestre, que é do Eduardo Moreira, e o sócio dele é o Rafael Donatiello, que talvez alguns de vocês conheçam. O curso dele é um curso de investimentos. Na época que a gente começou, ele estava com 14% de reembolso. Era muita grana. E os alunos não entendiam a proposta do curso. Era uma metodologia bem desorganizada, porque aconteceu aquele erro que eu mostrei para vocês. Eles gravaram um curso, uma parte, e aí foram reaproveitando o que tinha, ficou um curso, um boneco, ficou muito desorganizado. Então, o que a gente fez? A gente foi conversar com os alunos, e não é conversa de mandar Google Forms, é conversar mesmo. Pegar um grupo de alunos, fazer uma entrevista, conversar, uma conversa de qualidade. E a gente reorganizou o curso de acordo com a complexidade de conteúdo, melhorou a qualidade audiovisual de algumas aulas que os alunos estavam reclamando bastante, aprofundamos conceitos que estavam superficiais de novo. Às vezes você sabe muito, mas não quer dizer que você saiba passar de uma maneira fácil e palatável para outra pessoa. E trouxemos um mentor de ensino que ajudou bastante e outras ações que eu vou mostrar para vocês. A gente usou uma ferramenta que eu criei aqui, muito baseada na experiência que eu tinha no corporativo, e adaptei para o nosso mercado, que ela se chama Diagnóstico do Aluno Online. Se eu falar para todo mundo, vocês vão saber. É um mapa da empatia, porém, não é um mapa da empatia com o que a gente faz quando a gente quer vender algo para alguém. É mais para a gente encontrar necessidades de aprendizagem que não estão no nosso radar. Então, sim, a gente vai buscar o que pensa, o que sente, o que faz, todos aqueles pilares do mapa da empatia, mas com uma roupagem diferente. Então, aqui, por exemplo, nós perguntávamos para as pessoas o que elas pensavam que elas iam aprender neste curso e o que, de fato, elas se depararam. E, claro, elas tinham uma expectativa, principalmente porque a proposta era bem audaciosa, e chegavam lá, essa expectativa não era atendida, e muitos deles, obviamente, reclamavam, pediam reembolso, todas essas questões. E outras necessidades que nós encontramos ali, inclusive de pessoas com muita dificuldade em acesso com as tecnologias educacionais. Então, elas não conseguiam nem acessar onde estavam os conteúdos complementares, e tudo isso nós estamos tratando em ações que geraram melhorias, entendendo a perspectiva dos alunos, tá bom? Alguma pergunta até aqui, gente? Posso seguir? Beleza. Isso a gente faz, inclusive, quando a gente está criando um novo produto, tá? Entender na perspectiva da pessoa que vai aprender o que a gente pode supri-la de necessidade educacional. Estruturar estrategicamente. O que é estruturar estrategicamente? Às vezes a gente, quando vai criar um produto, a gente, principalmente produto gravado, né? A gente pensa, módulos, aulas e atividades. Não é bem assim. A gente tem que focar na construção de um método, e não apenas de um curso online. Você cria um método que você vai vender como curso, como mentoria, como um acompanhamento, enfim, como consultoria, mas o foco é o método. E, de novo, o Samuel aqui, a gente reestruturou o curso dele do zero e teve essa redução aí bem drástica. E aqui eu já vou passar para os depoimentos dos alunos deles. Assim que a gente lançou aqui a primeira versão do curso, a segunda versão do curso, a gente perguntou para os alunos, né? Primeiro, se a ordem didática estava clara, e segundo, se tinha atendido a expectativa deles e se eles indicavam para outras pessoas. E aqui estão alguns dos depoimentos, né, que eles trouxeram. Foram mais de 150, eu trouxe alguns aqui para vocês verem. Mas o que me chamou mais atenção aqui foi esse e esse. Esse primeiro aqui, ele fala que foi tão diferenciado para ele que, na visão dele, era melhor até que a parte de ensino à distância da faculdade dele. E olha que faculdades têm uma boa metodologia. Esse também, que ele
se surpreendeu porque ele não estava botando fé. Então, era algo que ele não tinha isso antes no curso, ao contrário, os alunos até xingavam o curso. E ele, para reconhecer a primeira turma, também deu essa versão atualizada. E são depoimentos assim toda semana, tá, gente? Não são só esses os 150 primeiros. Toda semana tem muitos depoimentos elogiando o curso dele. O que que acontece? A gente conseguiu com isso também um engajamento que ele não tinha. O pessoal começou a ficar enlouquecido fazendo o curso. Então, para vocês terem noção, é um pessoal um pouco carente que compra o curso dele, que não tem nem notebook, não tem nem onde estudar. E eles começaram espontaneamente, sem a gente pedir, postar essas fotos no celular, horário de almoço, estudando com o caderno, acordando 5 horas da manhã. O outro comprou o primeiro notebook e não preciso nem dizer para vocês que estão aqui o quanto que esses depoimentos, que essas ações que vêm dos próprios alunos enriquecem na hora que a gente vai vender, né? Então, eles mesmos foram criando essa comunidade de fãs que a gente realmente não esperava que alcançaria isso. E o que eu vejo que deu mais certo também nessa reestruturação, que incidiu na redução do reembolso, foram as indicações. Aqui eu trouxe mas temos mais depoimentos de pessoas que falaram que trouxeram irmãos, trouxeram amigos, que, enfim, estão indicando gratuitamente o curso dele. E quanto a gente não economiza com uma indicação, né? Alguém que fala bem de você é um pouco menos que você gasta aí em tráfego. Continuando aqui, eu vou trazer o passo 3, que eu vejo que faz toda a diferença quando a gente está trabalhando esses indicadores, que é agregar valor para facilitar o aprendizado. Aqui, eu trouxe o passo 3.1, a gente prestar muita atenção na nossa forma de ensinar, trazer aulas mais didáticas e empáticas, né? Até coloquei ali, cuidado e zelo com este passo. Porque aqui é um depoimento de uma aluna, é parte de um depoimento, né? Ela realmente criticando a metodologia porque ela achou mal elaborada e infantil. E isso não é apenas ela, várias pessoas, não só deste especialista, mas de outros que eu já atendi, reclamando muito dessa questão da didática. Isso acontece porque a gente, às vezes, não entende que a pessoa que está nos assistindo, que está nos acompanhando, não tem o mesmo conhecimento que a gente. Por mais didático que a gente acha que a gente quer, que a gente às vezes não é. Então, claro, a gente tem uma estrutura, a gente orienta, a gente usa muitas analogias, muito storytelling, muitos recursos audiovisuais para facilitar o entendimento dessa pessoa. Eu costumo falar que se a sua avó entende, tá bom. Se ela não entende, então você refaz. Só assim realmente que a gente vai conseguir a melhoria nesse ponto, né? Nesse caso aqui, especificamente, o que eu indico? A gente estruturar mesmo o roteiro, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, não dá, acho que não dá para ver nitidamente, mas vai fazer a aula, você realmente faz uma linha de raciocínio. Eu já encontrei muitos clientes que às vezes gostam do improviso, mas o improviso ele é bom até um certo ponto, somente em aulas ao vivo, mas para aulas gravadas eu realmente não recomendo. Uma porque nós somos alunos adultos e os adultos nós temos uma retenção que é muito voltada para aquilo que a gente vê benefício, que a gente vê aplicação prática no nosso dia a dia. E se na sua aula você não deixa isso muito claro, a pessoa dispersa. Eu sempre brinco que a copy não é só para vender. A copy também é para vender a ideia da pessoa comprar o aprendizado depois, até ela ter o resultado. Então, por que não usar também gatilhos e estratégias de copy dentro das aulas? Eu sou super a favor, tá bom? Aqui também eu deixo essa questão do audiovisual, que facilita o aprendizado e a compreensão. E vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Hoje, se a gente for falar, eu acho que 85% dos infoprodutos, eles são como, né? A gente capturando a tela do slide e a nosso rostinho aparecendo, ou às vezes a pessoa em off só o slide, que eu acho péssimo, porque a aula requer isso, requer que você veja a pessoa.
ou então uma tela no fundo e a pessoa em plano aberto. Gente, existem outras dezenas de formatos de videoaulas que a gente pode fazer. E uma referência que eu deixo aqui para vocês, vocês nem precisam assinar, vejam os teasers, que é esse produto chamado Masterclass, não sei se vocês conhecem ou não, mas ele é excelente. Ele traz aí várias celebridades de vários nichos, né? Natalie Portman, vários diretores, que eles têm cursos online ali em formato de assinatura e tem vários modos de você ensinar, fazer uma videoaula. Tem o formato de simulação de uma sala de aula, de uma simulação de uma reunião, uma simulação, às vezes, você num palco, dependendo, enfim, tem diversos formatos e eles sabem fazer isso como ninguém. Eu recomendo demais. Iluminação, enfim. Não precisa fazer uma alta produção, mas exemplo prático. Um cliente meu que queria mostrar como é a rotina do gestor de tráfego. Falei, por que você não deixa seu tripé lá com o celular, gravando em velocidade máxima e vai mostrando essa rotina e aí faz um teaser com isso, coisa simples, mas é só para quebrar mesmo, sabe? Aquele normal, aquele que a gente está acostumado a ver, quebrar realmente a expectativa do aluno. Ele, nossa, caraca, não imaginava que esse curso seria assim. Então, essa referência eu acho ótima, só o teaser dá para a gente aprender bastante com eles, tá? Aqui, quando eu falo de melhoria de recurso audiovisual, eu tenho autorização para mostrar isso aqui, tá? Eu estou trazendo esse curso online de inglês de um cliente meu, que ele tinha um alto índice de reembolso, muito também pela parte visual, ou seja, ele apresenta os slides, só que no caso dele ele fica off no vídeo, ele não aparece, e aí ele vai explicando. Só que o visual também ele influencia no nosso aprendizado. Então, quando a gente olha para isso, primeiro que você não sabe para onde você olha, né? É muita informação num slide só. E ainda a pessoa, sem aparecer, fica mais difícil você prestar atenção. Então, quando ele veio para a gente, eu falei, primeira coisa, vamos melhorar o visual desses slides aí. E aí, quando a gente entregou para ele, você vê que é um visual completamente diferente, muito mais limpo. Até o método dele, a gente até brincava, ele é muito anos 80, os seus slides, a gente precisa renovar. E as pessoas reclamavam bastante disso, por mais que, assim, que a gente acha que a pessoa não liga, mas liga. E faz diferença na hora da pessoa ficar atenta ao que você está falando. Outro exemplo aqui desse slide também que ele entregava, né? Também muita informação, sem chamar mesmo a atenção, né? E olha a diferença quando a gente divide, distribui melhor as informações, porque, claro, o visual ele vai fazer toda a diferença na retenção da pessoa, para ela ficar ali atenta ao que você está falando. Aqui é um pouquinho das apostilas que ele entregava. Então, às vezes, a apostila, material adicional, a gente às vezes não dá tanta atenção, né? E tem que dar atenção. E mais do que isso, ele entregava uma apostila de 400 páginas para a pessoa, que se ela quisesse fazer exercício, ela tinha que imprimir. Gente, 400 páginas, pelo amor de Deus, quem hoje tem uma impressora para isso vai pagar, tipo, já pagou pelo curso. Primeira coisa que a gente fez, além da melhoria aqui no visual, nas informações, foi o quê? Trazer a apostila autopreenchível, a pessoa nem precisa imprimir. Ela vai fazendo os exercícios no próprio PDF, o PDF vai salvando e facilita a vida dela e o meio ambiente agradece, né? Então, foram mais de 400 páginas totalmente reformuladas que essa distribuição de informação melhorou, inclusive, na satisfação do pessoal. Vou continuar aqui. A gente também, eu indico sempre você orientar o aprendizado. Então, está reformulando o seu curso, está criando o seu curso do zero, você criou a metodologia, tem que explicar para as pessoas, ó, começa aqui, vai por aqui, e aí vou trazer aqui o case do investidor mestre. Como eu disse, eles tinham feito o curso de um jeito, foram criando aulas e emendando, e ninguém sabia por onde começava, ninguém sabia por onde terminava. A gente fez um mapa mesmo, um roadmap, né? Um mapa do aprendizado, uma estrada ali para o aluno saber, ó, começa aqui,
você segue por aqui e o curso termina aqui. Essa é a melhor ordem para você aprender. Outro exemplo também aqui é do método AMPM que a gente fez para eles. Mesma coisa, o pessoal não sabia por onde começar e aí ficava confuso e não tinha resultados. A gente orientou. Esse cliente aqui meu é corporativo, mas também a gente orientou e aqui é só um pedacinho. Tem toda uma trilha explicando para a pessoa passo a passo onde ela vai seguir. Parece simples, mas não é. Às vezes a gente já passou por essa experiência também de ficar perdido, né? Onde eu começo? Ó, então, esse é o seu mapa. Vai por esse caminho que vai dar certo, tá? Quando a gente vem aqui para o passo 4, eu sempre oriento o pessoal a planejar antes de gravar, igual eu falei. A gente, assim como a gente tem que vender, ter estratégia para vender, a gente também tem estratégia para ensinar. Como que a gente pode fazer isso de uma maneira que vai ganhar o nosso tempo? Todo mundo aqui tem um tempo super justo e eu agradeço vocês por estarem aqui comigo nesse horário da noite plena segunda-feira. Mas, quando a gente está criando estratégia de vendas, cuidando de uma empresa e ainda vai gravar um produto, você quer agilizar o seu tempo. Então, sempre recomendo, na medida do possível, e é o que a gente entrega também para todo mundo aqui, é você criar um plano de ensino mesmo. Especificar o que você vai ensinar em cada aula, detalhar, porque isso vai te poupar muito tempo e muita energia na hora de você gravar. Outro elemento aqui que a gente orienta o pessoal a fazer, ou até entrega, é o que eu chamo de tabela de organização didática. Quem tem equipe sabe que você é o especialista, o outro vai fazer o seu material, outra pessoa vai colocar na plataforma. E se você não tiver um controle disso, as informações se perdem e aí fica um processo que fica muito desgastante. Então, essa tabela de organização didática vai ajudar isso, entender para todo mundo da equipe toda a estrutura do curso, na hora de vender qual que é a oferta, está lá no plano de ensino, e até para os alunos que têm objeções, a gente entrega esse plano de ensino, que ajuda em muito eles entenderem o que eles vão aprender. Alguma pergunta, galera? Vocês são quietinhos mesmo? Ou o que eu estou Não, falando não deixa está quietinho, fazendo a gente deixa sentido? para perguntar no final. Então, tá bom. E aqui, no último passo, eu vou trazer um pouquinho de estratégia de engajamentos, de engajamento que impactam no reembolso. E o que aconteceu aqui? Por que esse indicador aqui para vocês? Quando o pessoal lá, o Donatiello e o Eduardo Moreira, me trouxeram o desafio de ajudá-los a reduzir o reembolso, e claramente estava muito ligado com a entrega do curso, eu fiz um estudo muito aprofundado para entender o porquê do reembolso. Era só insatisfação em relação ao conteúdo? E não era. Fiz um estudo tão aprofundado que eu até apresentei para a Hotmart e eles também concordaram comigo e estudamos outros produtos e vimos que era verdade, sim. Que 90% dos alunos que pedem reembolso não chegam nem a 30% de progressão no curso nos primeiros 10 dias de compra. A gente fez esse estudo bem aprofundado, não só em uma turma, não só em um produto, e é real, tá? E aí, o que a gente faz com esse indicador, então? Qual que é o grande estalo que deu para a gente quando a gente se deparou com esse número? Bom, se 90% das pessoas pedem reembolso nesses primeiros 10 dias e porque elas não acessaram ou não progrediram no curso, então a gente tem que acelerar elas nesses 10, nesses 15, nesses primeiros 30 dias aí da garantia. E realmente, gente, por incrível que pareça, isso impactou na redução do reembolso. E até eu criei uma classificação de risco de reembolso, que aí vale para todo mundo, não só para os meus clientes, mas para quem tem infoproduto, presta muita atenção nisso. Você tem 3 riscos para pedidos de reembolso dentro do seu negócio. O risco baixo são aqueles alunos que têm uma progressão acima de 30% nos primeiros 7 dias de compra. Quem tem a vende pela Hotmart, você consegue ver essa progressão lá na parte de usuários. Quem vende por outras plataformas, é importante ter esse indicador. Se não tem, peça para o seu fornecedor, porque isso aqui faz você enxergar muitas questões, tá?
E aí, a pessoa que acessa ali os 3 primeiros dias da compra, aquela pessoa que está empolgada, que interage, dificilmente ela vai pedir reembolso. Agora, o risco médio é aquela pessoa que ela demora mais um tempinho, ela demora mais um tempinho ali também para fazer, ela interage pouco, é porque ela ainda não está convencida do aprendizado, ela ainda não está convencida que aquela solução é para ela, ela comprou, mas muitas vezes pelo impulso. Então, se você não pega essa pessoa ali nos primeiros módulos, aqueles primeiros módulos, desculpa a palavra, sejam fodas, ela ainda está em dúvida. E o risco alto é a pessoa que não acessou o curso, que tem menos de 10% de progressão ali nos primeiros dias de compra. Ela não entra na comunidade, ela não interage, ela não procura o suporte. Esse é perigo. A pessoa que está em silêncio é perigo. Porque ela ainda não entrou na experiência, ela comprou, mas ela ainda não comprou a sua experiência. Ela tem um risco muito grande, sim, de pedir reembolso. O que a gente faz com essa galera? Para quem trabalha com lançamento, a gente acompanha no período de garantia esses 3 indicadores, principalmente. Alunos que estão em risco baixo, a gente não entra em contato. Aluno risco médio, a gente entra em contato ali em alguns dias. Agora, risco alto, a gente chega até a ser chato, porque a gente entra em contato com a pessoa mesmo, insiste bastante para que ela compre a experiência e diminua esse risco. Quem tem produto recorrente, você vai fazer esses contatos mais espaçados, mas dependendo da plataforma que você está utilizando, você consegue fazer esses disparos automaticamente, tá? Até um cliente meu, o pessoal lá do Investidor Mestre, o Donatello, isso se tornou tão, digamos, importante dentro da empresa que a gente tem até um dash lá, que a gente acompanha mesmo todo o lançamento. Isso aqui é só uma parte do dash, tá? Mas a galera desse risco alto, esses 136 que estão aparecendo aqui do lançamento dele, num lançamento só, é que aqui eu protegi o nome e o número dos alunos. A gente tem o nome, o número de alunos e o pessoal faz uma comunicação bem acirrada em cima dessa galera. E isso a gente foi percebendo que faz toda a diferença. O aluno muitas vezes não acessou porque ele não sabe onde está o acesso, ele não entende que às vezes está lá no computador dele, ele fica procurando em outros lugares, a pessoa realmente ainda está desconfiada. São vários motivos que as pessoas não acessam. Elas começaram a acessar, começaram a interagir, empolgar, o risco de pedir reembolso diminui e bastante. Aqui, o que a gente fez ainda? Claro, eu não consegui trazer para vocês na íntegra, porque é muito grande, mas na verdade, assim como a gente faz funil de e-mail para venda, a gente fez um funil de engajamento, tanto no período de garantia como pós. Aqui a gente colocou até dia 6, mas no caso deles são 15, 20 contatos. Cada pessoa vai encontrar aí o período necessário. O que é esse funil de engajamento? Desde o dia da compra, a gente tem, digamos, um kit de comunicação para essa pessoa. A gente vai engajando ela dia a dia, não necessariamente contínuo, você pode pular alguns dias, não tem problema nenhum, mas você vai engajando essa pessoa a acompanhar. Engajando assim como a gente faz um conteúdo para lançamento. Vai trazendo conteúdo do curso, vai trazendo depoimento de quem já deu certo, vai trazendo papos que estão rolando na comunidade. A gente sabe engajar para vender, a gente precisa engajar depois que vende. Engajar todo mundo sabe, só precisa agora ir lá para entrega. E os alunos que não acessaram, ou disparam e-mail, ou entram em contato, enfim, tem que mover essas pessoas do risco alto para o risco baixo, que ajuda bastante. Uma outra ação que a gente já fez para alguns clientes e ainda está fazendo para outros é a gamificação. A gamificação ela é fantástica para você engajar as pessoas e diminuir também risco de reembolsos, reclamações. Aqui é de um cliente meu, a gente criou aí 3 budgets, né? No caso dele, ele vem de um curso muito técnico, então a pessoa aprendeu a ferramenta até um nível X, ela é avançada, depois expert, depois embaixador. E cada um desses níveis
tem benefícios que são entregues. Ah, que tipos de benefícios? Eu sempre indico benefícios ligados ao conhecimento. Então, vamos supor, você tem um iPhone aí que você quer dar para os alunos num processo dele. Eu não indico, porque a pessoa, ela está interessada no material, ela não está interessada no seu conhecimento. Aqui pode ser masterclass, pode ser um livro, pode ser qualquer um curso seu, pode ser uma imersão. Tem gente que nessa fase de embaixador dá até imersão. Eu, por exemplo, o que eu fiz no meu curso online, para vocês terem noção? Eu tenho uma apostila que eu entrego para eles, que eu nem chamo de apostila, chama workbook. Meu curso é totalmente prático. Depois eu posso até abrir para vocês aqui esse workbook, para vocês terem noção. E eles são apaixonados por esse workbook, eles pedem desesperadamente. Na primeira aula eu já falo, olha, galera, quem cumprir esses pré-requisitos, aí a gente fez uns pré-requisitos, estar presente nas aulas ao vivo, progredir no curso, fazer comentários de valor no curso, indicar outras pessoas, enfim, tem alguns critérios lá, vai e cumprir uma tarefa do curso, vai ganhar esse workbook interativo para você customizar do jeitinho que você quiser. Eu dou arquivo aberto no Canva para a pessoa customiza. Então, eles ficam enlouquecidos. Hoje até a gente deu o resultado da turma 3 e a menina estava assim, nossa, louca para ganhar o negócio. E eu, de verdade, não tenho quase reembolso, mas no meu caso é um, só que dá certo para os meus clientes também, tá, gente? Então funciona super bem. E a gente não precisa de grandes ferramentas, de grandes plataformas para fazer. A gente precisa realmente ter alguém acompanhando. Isso eu não vou negar, não, tá? E aí os resultados efetivos, né, que a gente teve em números. Então, o pessoal aqui do Investidor Mestre, o Rafa e o Eduardo, antes da consultoria educacional que a gente teve com eles, de várias ações de melhoria no produto, em média, o reembolso deles era 8,6%. A gente reduziu 2%, 6,6%. O que acontece? É o que eu sempre falo. Eu indico o que fazer, mas nem sempre o pessoal segue 100% a risca. Faltaram algumas etapas aqui, mas mesmo assim teve melhoria, mesmo assim a gente conseguiu colocar ações em prática, e isso simbolizou aí essa economia em 18 meses para eles. Então, até conversei com o Rafa hoje à tarde para ver se ele me autorizava a falar, e até vou replicar uma fala que ele pediu para eu falar para vocês, né? Ele falou assim, a galera às vezes faz as contas, já, 2%, nossa, então quanto que é os 88%? Caraca, o cara tá trilionário. Mas é o que ele falou, né? Quem tem negócio digital sabe como é que é, você não coloca tudo no bolso. Você tem imposto, você tem funcionário, você tem várias coisas aí que o seu faturamento não é o que você coloca no bolso. Então, 2% que você economiza, e não é pouco dinheiro, 400 mil reais, já é muita coisa. Então, esse recado que ele pediu para dar para vocês, né? Então, 2% em 18 meses, faz as contas, quanto ele economizou ali por mês, né? Que permitiu investir mais na empresa. O Samuel, que eu mostrei aqui para vocês, mostrei lá no início, ele teve, assim, um resultado muito grande em termos de percentual, 11% menos de percentual de uma nova versão do curso. Eu falei, você quer reestruturar o curso? Não, eu quero refazer do zero. E aí a gente foi criando passo a passo, ele realmente regravou, melhorou muitas coisas na fala dele. Aqui tá Investidor Mestre, mas não é, tá, gente? É outro produto dele. E reduziu bastante. E não só essa redução, no caso do Samuel, em seguida ele lançou um programa de assinatura, o Novo Jovem, e 80% dos alunos veio dessa nova versão do produto, a melhor profissão do mundo. Então, otimiza muito o seu custo e investimento de aquisição de novos clientes. Foi o que o Jonathan falou, a gente às vezes fica tão vidrado em trazer cliente novo, e às vezes o seu cliente está ali. Às vezes você só precisa proporcionar uma experiência mais marcante para ele, mais diferenciada, para ele comprar de novo, né? Outros clientes que eu tenho, gente, não me autorizaram ou não viram a tempo a minha mensagem, tá? Mas um deles, por exemplo,
é uma pessoa bem conhecida no nosso mercado. Ele assumiu que ele até teve processo de aluno reclamando que ele prometeu uma coisa e era outra. Teve comunidade de pessoas que se juntaram para reclamar dele, uma coisa muito séria mesmo, que fez até ele quase desistir de querer criar mais cursos online e vender. Até que a gente se conheceu, enfim, expliquei para ele como a gente iria atuar. Nos novos cursos dele, ele segue sempre a metodologia que a gente ensinou para ele, além do reembolso dele quase não existir, ele não tem mais esse problema de reclamações. Tem um aluno ou outro que reclama? Claro que tem, sempre vai ter, até eu tenho. Às vezes aparecem umas pessoas que são nada a ver mesmo, mas neste nível não. E é complicado isso para quem atua com a própria imagem, né? Então, o que a gente viu até aqui, gente? Eu mostrei para vocês algumas crenças que a gente tem sobre reembolso, entrega de produtos digitais, os erros mais comuns, o grande segredo dos cursos com baixas taxas de reembolso e altas taxas de satisfação, e 5 ações que vocês podem fazer, seja num produto do zero, seja se você quer reformular o seu produto, para ou diminuir ou evitar taxas de reembolso, reclamações, enfim, eu vejo que é melhor quando a gente começa do jeito certo. Mas se não deu para começar do jeito certo, ainda não é tarde. Dá para melhorar muita coisa e colocar muito dinheiro no bolso ainda, né? E agora, já que vocês ficaram tão quietinhos aí ao longo da minha explicação, não vou ser a professora que fica perguntando o que você quer perguntar, mas caso vocês tenham alguma dúvida do que eu falei até aqui, fiquem à vontade para me perguntar, tá bom? Ô, Lígia, valeu demais. Muito obrigado aí por ter compartilhado esse espaço aqui. Você levantou algumas coisas aí que são realmente... Assim, a gente deixa de lado, na verdade, na real, a minha percepção, e os meninos aí que mexem com isso e tal, acho que quem tem infoproduto próprio aqui, assim, do negócio mesmo é o João, mas o Rodrigo e o Romulo atuam um pouco acompanhando outros infoprodutores, né? Acho que o Romulo até tem infoproduto dentro do negócio dele, mas vai muito dentro do SaaS, né? Como bônus, né? Mas, assim, a percepção que eu tenho quando a gente trabalha focado em infoproduto é que o nosso infoproduto, ele é a parte mais... A gente acredita que o segredo do negócio sempre está na venda, né? O core do nosso negócio é a venda. O core não é o produto, o core é a venda. Isso é bizarro a gente pensar assim, né? Dentro de um negócio de produto digital, de infoproduto, você considerar que o core do seu negócio é a venda e não o produto, assim, é um conceito muito, muito preocupante, né? E aí o time maior sempre vai estar na parte da venda, a maior parte da nossa equipe vai estar na venda, maior parte do nosso tempo vai ser gasto na venda e você, assim, os seus esforços de melhoria vão ser sempre em cima da venda e não em cima do produto, né? Assim, eu acredito que a proporção do quanto de energia eu vou gastar na venda e quanto eu vou gastar no produto, não é esse o ponto aqui, ou quantas pessoas tem que ter, né, para cuidar do produto, sucesso do cliente, atendimento ao cliente, etc. Mas o ponto é que o nosso produto, ele é um MVP e ele fica MVP pro resto da vida, assim. Você lança o produto no MVP, vou fazer um lançamento de semente. Você vai lá, faz um lançamento de semente, cria aquele produto assim, não, mas se virar, eu regravo tudo. Se virar, eu melhoro. E você não melhora nunca, assim. Vira o negócio, você vai lá e, não, fiz um lançamento de semente, deu bom, agora eu vou fazer um outro lançamento. Você vai lá e faz um outro lançamento, grava CPL, faz um negócio bonitinho, coloca num funil e criativo novo e vem no negócio e o produto tá lá, naquele MVP o resto da vida. O produto não sai do MVP, né? Então a gente não amadurece nesse ponto, porque esquece que o core é o produto. O seu negócio a máquina de vendas é para vender o produto. A máquina de venda vai mudar, pode, enfim. Mas o core do negócio é o produto. Se não tiver produto, você vai virar o quê? Você virou uma pirâmide, um esquema que vende um negócio que não existe, né? Então, o core, ele é o produto, né? O core sempre é o produto. E você vê o tanto que isso é real, né? Que, por exemplo, se a gente compra um iPhone, que tem uma baita de uma promessa, que, né, tem uma propaganda enorme, e ele vem com defeito, acabou, né? Você não compra mais.
Então, E essas marcas às vezes a grandes, gente esquece mesmo. você pensa em iPhone, você deu um exemplo legal, mas qual que é a energia que os caras colocam para se preocupar com a experiência do cliente, né? O próprio unboxing do produto te dá uma experiência, a, quando você liga ele, o seu primeiro acesso já te dá uma experiência. Então, os caras se preocupam, por exemplo, comprando um telefone, ele vai vir com bateria suficiente para você já chegar e usar ele. Aquele negócio de, putz, chegou, Sim. como era antigamente, né? Você comprava um aparelho, você tinha que colocar ele para carregar 12 horas para depois você começar a ligar o aparelho e começar a usar. Pô, que merda, meu negócio chegou, eu quero usar, eu estou ansioso, eu quero ligar esse negócio e mexer, né? A Apple não, já manda o negócio com a carga suficiente para você já mexer, já começar a usar a parada, assim. Então, essa é a experiência do cara, né? O cara compra o curso, chega 16 e-mails para ele, um do Hotmart, 2 do Hotmart, 3 da minha plataforma. O cara não tem e-mail, aí não sabe onde que está a senha, de repente ele tem que... É uma parada assim, a gente não cuida disso, né? Com cuidado mesmo. Verdade. E eu acho que a primeira chave que precisa virar é isso, assim, a gente precisa cuidar disso. E os caras que eu conheço que são grandes, os caras que eu conheço que são grandes e que escalaram muito, parece até piada, assim, na verdade, mas todos eles desenvolveram uma preocupação muito grande com o produto. Todos eles, assim. Sim. Uma parada que foi Tanto que o Érico muito melhorou todos. muito o Fórmula, né? Depois das primeiras entregas. Muito mesmo. Sim, Em sim, vista do que era, melhorou muito. sim. A pessoa preocupa muito com a entrega, né? Com o produto, assim, a pessoa cresce, né? Então, Sim. isso é um negócio legal. Agora, uma outra coisa que você falou que me faz, que assim, chamou muito a minha atenção essa questão de ouvir o cliente, né? Você falou que acho que no primeiro método lá, no primeiro ponto ouve o cliente, faz uma entrevista, talvez você vai gastar ali uma semana fazendo um monte de call com o cliente que comprou um produto de R$ 200, mas na verdade você vai ter um feedback do seu público-alvo que consumiu o seu produto e pode te dar informações valiosíssimas que você vai pagar quanto numa consultoria para alguém analisar isso aí do seu produto, assistir o produto inteiro, te falar aquilo, e às vezes nem é o seu público-alvo, né? O seu cliente, ouvir o seu cliente, cara, não é que eu vou dar 30 minutos de consultoria para um cara que compra um produto de R$ 300, é porque, na verdade, você está tendo uma consultoria de graça de alguém que avaliou o seu produto e pode te É dar o verdade. feedback, né? Então, ouvir o cliente, e a gente acha assim, cara, eu entendo do meu produto mais do que o cliente, eu que sou especialista, eu não preciso de ouvir ele, eu consigo olhar para o meu produto e saber o que tem que melhorar, né? A gente é meio que arrogante também nisso aí. Às vezes acontece. E um grande segredo aí é que eu nunca encontrei, já fiz mais de 200 entrevistas, viu, gente? Eu e minha equipe, enfim. Eu nunca encontrei um aluno, por mais insatisfeito que ele tivesse, que ele não topasse falar. Eles amam assim, serem vistos, eles entenderem que eles podem ajudar, e muitas dessas entrevistas viraram produtos digitais depois, novas oportunidades, a gente não estava no radar e que acabou virando novos produtos. Um dado bem interessante para vocês também é que a gente tem um antes e um depois nessa área de ensino à distância, e nós somos da área de ensino à distância, não adianta falar que infoproduto não é, porque você está vendendo, querendo ou não, educação. Um dado muito interessante é a popularização da capacitação à distância. Porém, com a popularização, também aumentou-se o nível de exigência das pessoas. Digamos que agora nós estamos concorrendo com pessoas, com empresas que realmente têm, tipo, uma vertente muito forte na entrega. Então, as pessoas não estão, digamos, aceitando mais qualquer coisa, né? Elas estão mais também criteriosas no que elas compram. Isso é verdade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se a galera quer perguntar alguma coisa, mas eu queria perguntar sobre se assim, imagina o seguinte, na verdade a pergunta tem uma situação onde o especialista, ele é tão confuso, ele é tão, assim, a didática do cara é tão ruim, o cara realmente que não dá para corrigir, assim, que não dá para não dá para arrumar a didática, assim, o cara realmente não consegue, assim, ele entende, mas ele não consegue ensinar. Tem uma pessoa que é desse tipo, assim, cara, essa pessoa não nasceu para ensinar, dá para corrigir isso? Já encontrei uma pessoa muito difícil de desenvolver essa habilidade. Porém,
Eu vejo que se a pessoa tem boa vontade, tem as ferramentas e o conhecimento para melhorar isso, ela consegue, mas o principal é boa vontade. É realmente vestir as sandálias da humildade, entender que não é pessoal, que assim como às vezes não, a pessoa não tem habilidade de ensinar, eu não vou ter outra habilidade, tá tudo bem. E aí, ok, vamos desenvolver essa habilidade. Uhum, entendi. Dá para ajustar, então. Dá para ajustar, mas o principal fator é a humildade, é tipo, entender e beleza, ela aceitar e ir, porque se a pessoa ficar com o ego inflado, não vai. Tá? E sobre tamanho de aula, você falou um negócio sobre tamanho de aula aí, assim, confesso que eu estudei pouco sobre isso, mas eu já vi um conceito de micro learning, alguma coisa voltada Microlearning. para aulas de no máximo 10 minutos, 15 minutos e tal, aquele negócio Isso. de curso com aula de 30 minutos. Assim, qual que é o seu conceito? Porque eu confesso que a maioria dos cursos, como eu já não lanço curso ao tempo, né? Os meus cursos são mais voltados assim. Eu tinha, no início do meu projeto, tinha aula de 1 hora, aula de 1 hora e 20, aula de 40 minutos, mas eu nunca imaginar, cara, eu vou gravar um curso com aula de 10 minutos, a galera vai ficar puta assim numa aula de 10 minutos. Eu tenho que fazer uma aula, tipo, uma aula longa, assim, tem que ser 1 hora de aula para o cara. E aí depois o conceito de microlearning fala, cara, é exatamente o contrário, assim. Uma aula de 1 hora é um saco, cara, não vai ter quem que vai ter 1 hora? Mas assim, existe um tempo-chave, assim, de tamanho de aula adequado, isso varia de nicho, Sim, existe até uma recomendação da neurociência, né? A gente já sabe que o nosso cérebro ele tem um limite ali de retenção. Então, eu recomendo, dependendo se um conceito for muito maior, eu recomendo que você subdivida em algumas aulas, não jogue tudo numa aula só. Eu gosto de ficar entre 15 e 20 minutos no máximo, se é um conceito muito grande, mas, de novo, assim como o vídeo de vendas, a gente sempre utilizando gatilhos de atenção, parar, tipo, agora atenção no que eu vou mostrar aqui, fazer esses gatilhos, sabe? Agora veja o que aconteceu com o fulano. Agora eu vou te mostrar algo que se você fizer, não vai dar certo, sabe? Usar em tempos maiores. Agora, o microlearning realmente é uma tendência que veio para ficar justamente pelo tempo reduzido de atenção, pela competição de tempo que a gente tem com vários outros fatores, e porque realmente a gente é adulto, a gente gosta de coisas objetivas, né? Coisa que você olha, entende, vai lá e faz. É um cérebro diferente da criança, por exemplo. show, show. Galera, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pegando esse gancho nas aulas grandes, aí eu vejo bastante players grandes, fazendo as aulas de comunidade e tal, aulas tipo o, o Pedro Sobral, tem aula na comunidade lá que tem 3, 4 horas de duração, né? Só que ela segue uma linha de raciocínio que você consegue ficar aquele tempo ali e Mas é ela ao e vivo. ele dá ao vivo também. Mas Ao depois você vivo é consegue assistir a outra. gravada. Você Isso, consegue assistir a gravada também depois. Mas mesmo quando assiste gravada, eu de vez em quando não consigo assistir a aula dele de terça, eu acabo assistindo gravado. E é um negócio que ela tem início, meio e fim, sabe? Não fica um aprendizado aberto, assim, tipo cenas do próximo capítulo, assim, né? Então eu acho que fica mais fácil você fazer essa assimilação de todo o conteúdo. É lógico que tem coisa ali que ele passa em 3 horas que ele poderia passar em 15 minutos, né? Mas é por causa da linha de raciocínio que ele vai seguindo que eu acho que faz com que prenda a galera, assim, né? E eu tô vendo isso uma tendência no mercado. Eu tenho visto outros players que estão começando tentando seguir mais ou menos esse caminho. É porque os caras querem copiar o modelo de negócios do Sobral, né? E aí assim, o segredo do sucesso é porque ele dá aula de 3 horas, então eu também vou dar aula de 3 horas. Mas uma percepção que eu tenho, a Lígia pode validar isso aí. A minha percepção é que se você dá uma aula ao vivo e grava ela, para quem está assistindo ao vivo é ótimo, mas para quem está vendo a gravação da aula ao vivo é um porre, porque
Cara, no ao vivo o cara perdoa, o cara aceita, ficou lento ali, você clica, putz, tá lento aqui, galera, mas tá carregando e tal. Aí só que na gravação, velho, assim, não tem desculpa, sabe? Tem uma ferramenta de edição que você consegue cortar os erros, você consegue ajustar. Então, via gravação, por exemplo, você assistiu uma aula de 3 horas, mas é bem provável que você não tira 3 horas para ver o negócio direto, você deve ver 20 minutos, aí amanhã você volta e termina, depois você volta e termina, você não senta 3 horas e assiste uma aula completa. Na maioria das vezes o cara vê uma parte, vê outra parte depois. Eu já fiquei uma semana, até hoje para ver filme demora uma semana para ver um filme, porque eu começo hoje e vou terminar ele na semana que vem. Imagina uma aula de 2 horas. Então você consegue quebrar, beleza. Cada aula dá para virar um módulo com 5 aulas de 20 minutos, né? Tipo isso. Quando é esse tempão de aula, a experiência é diferente. A gente está aqui ao vivo, a gente está conversando, a gente está interagindo. Então, claro que uma aula, a gente vai completar 1h30 aqui, mais ou menos, é diferente. Agora, você pegar e sentar para assistir, você vai acelerar, você vai dispersar, você vai ligar a televisão, você vai ver o celular, enfim, é uma outra experiência. Então, eu também sou a favor, quando tem aula muito grande, de subdividir, sim. A gente até fez um curso que foi todo entregue ao vivo, mas para quem assistia gravado, a gente tirava todos os erros, tirava a hora que o cara ia gritar com o filho, tomar água, não sei o que, a gente tirava mesmo. E quando ele estava muito prolixo, a gente tirava também. Eu quero fazer 2 perguntas aqui sobre isso. O pessoal já perguntou bastante coisa aí, tá? Eu animou ali. Uma dúvida que eu tenho é sobre isso. Eu tenho o especialista que eu trabalho com ele gravou aulas muito longas, né? E a gente tem conversado da gente tentar cortar essas aulas em pedaços menores. Vocês aqui já tiveram experiência do tipo, a gente pega essa aula grande e corta ela mesmo, porque a aula é contínua, né? Ele dá uma aula de 50 minutos contínua. E isso, você acredita que seja um problema que a gente vai ter com o curso? Você já teve essa experiência? Já tive a experiência. Tudo vai partir do método dele, né? Então, o que acontece? Não sei se ele veio do presencial, mas eu vejo que quem tem muita experiência do presencial, quando vem para online, uma das grandes dificuldades é segmentar conteúdo. A pessoa quer, ele veio do presencial? Sim, totalmente. A pessoa quer proporcionar a mesma experiência que ela daria numa sala de aula ou num treinamento presencial, sendo que são metodologias completamente diferentes, presencial e online. Então, eu sempre recomendo que você faça a seguinte reflexão, principalmente quando ele estiver estruturando a aula. Isso é imprescindível ou isso é dispensável? O que é dispensável, corta. Porque tem coisa que realmente, se não explicar, não vai fazer sentido. A pessoa vai ficar perdida. Mas muitas e muitas coisas, como o Romulo falou, 3 horas você às vezes economiza em 15 minutos, 50 minutos, às vezes 5, 10 minutos que faz toda a diferença. Então, muito provavelmente ele está tendo dificuldade de adaptar o conteúdo dele para uma metodologia online. Entendi. Sim. Muita coisa já estava gravada, então a gente está caminhando para conseguir essas aulas mais curtas. Outra coisa que eu... Sim. Pode falar. Não, é que eu ia falar que às vezes o especialista também ele é muito apegado ao conteúdo, né? Ele acha que se ele não ensinar aquilo, as pessoas não vão conseguir entender. Eu já tive um especialista assim e a gente tem que convencer ele, trabalhar na mente dele. Olha, a distância é outra pegada, as pessoas não retêm tanta atenção, tem que... Isso aqui realmente é imprescindível, eu preciso pôr isso mesmo. Se a pessoa, você não falar isso, a pessoa consegue ter resultado? Ah, consegue. Então, vamos deixar para uma imersão presencial. Não fala para ele que vai excluir totalmente, fala que ele vai ter a oportunidade de ensinar numa aula ao vivo, no presencial, porque eles ficam apegados mesmo. Legal. Outra coisa que você falou também foi sobre essas estratégias de retenção, né? Do aluno ele seguir, talvez até o final do curso, que eu tenho até um pessoal que eu trabalho que a taxa de continuidade é muito baixa, sabe? O pessoal assiste muito, né? Parece que muita gente entra no curso pela urgência da oferta mesmo e acaba esquecendo totalmente do curso. Qual assim, alguns casos, assim, você falou de gamificação,
falou de outra estratégia, qual é um caso de que você acredita assim, que teve, né, essa taxa de continuidade mais alta, alguma estratégia que vocês aplicaram que deu um resultado muito legal assim, para manter essa retenção? Ah, sim. Até o pessoal do Eduardo Moreira, do Investidor Mestre, do Samuel Menezes, outro de inglês, a gente fez muito essa questão ou desafio, a gente criou um desafio, né? Desafio dos 21 dias, desafio dos 30 dias. Isso ajuda muito, a pessoa se sente empolgada. Essa estratégia de engajamento desde o momento que ela compra o curso. Então, é comum, se você parar para conversar com eles, eles não vão falar, mas se você colocar alguém neutro, eles vão falar, tá? Antes de eu comprar, a pessoa não parava de me mandar e-mail, porque eu comprei nunca mais me mandou e-mail. Eles se sentem abandonados, sabe? E é comum a gente ouvir isso. Então, quando você demonstra esse cuidado no pós, a pessoa também dá uma empolgada. Mas tem que tomar cuidado também para não ser chato, né? Porque ninguém é criança para. E a pessoa pode achar que está sendo aquela professora que fica no pé. Não, não é bem isso. É mostrar às pessoas, principalmente que tiveram resultados. E se empolga demais quem está dentro do curso. Então, não sei se vocês se lembram, quando a primeira versão do Fórmula, uma coisa que eu achava bacana de lá é que eles souberam usar isso muito bem. Sempre no final de uma aula tinha uma imagem de um aluno contando o resultado dele. Porque você, na época que eu comprei, era R$ 5.000, você ainda estava, será que isso dá resultado? Ou será que isso vai dar certo? E aquela mesma mentalidade seu aluno também tem. Nossa, mas será que isso aqui é real? Será que vai dar certo? Aí você coloca cases de outras pessoas, poxa, olha, fulano conseguiu, eu também posso. A gente usa muito depoimento para vender, né? Mas não usa depoimento, às vezes, dentro do curso. Sim. E eu Ô, vejo que Jonathan, essa motivação é importante, né? Porque você quer vender outra coisa para esse cliente, se não seguir no custo, aí dá ruim. porque assim, muitas vezes a jornada está muito grande, né? Vocês são do e-commerce também, vocês sabem. Aquele checkout que você tem que preencher, tipo, sei lá, até o nome do seu cachorro, meu, você desiste, tipo, é muita coisa. Aquele livro de 500 páginas, tipo assim, acredito que tenha, mas eu nunca li a Bíblia inteira, porque eu acho, tipo, muito grande. Então, você compra um curso, você vê lá 200 aulas, putz, meu, caraca, 200 aulas. A pessoa desiste mesmo. É um Envolve desafio grande aí. você dá 30 dias de garantia e você bota pressão nisso, né? Para a pessoa entrar. Se você não consegue envolver a pessoa no seu produto, fazer ela consumir o produto, ela não vai, enfim. Ninguém está jogando dinheiro fora, né? O cara vai pedir o dinheiro de volta. Gente, e assim, o mais difícil a gente já fez, foi convencer a pessoa a comprar, passar o cartão dela. O mais difícil já foi feito. Agora é só convencer que ela tomou a melhor decisão, né? Exatamente isso. Porque ela tem o tempo ainda para pensar. Se você convence mais, não só para ela não pedir reembolso, mas que ela se convence a ponto de te assistir, colocar em prática e começar a enxergar o resultado, ela mesma vai empolgar. Pessoal, eu vou, não sei se eu passo para o Jonathan ou lá no grupo, mas eu vou deixar para vocês 2 templates que eu prometi, né? Que é o template para a estrutura de aulas gravadas. Então, sim, uma aula gravada, ela tem uma metodologia diferente de uma aula ao vivo, é diferente. E para aulas ao vivo, o que eu sempre falo é que você não precisa seguir a risca, mas até compartilhar a tela aqui com vocês, é uma orientação. Então, por exemplo, você que está com esse especialista, Rodrigo, vai ajudar ele, entendeu? De alguma forma. Então, aqui a gente coloca como que você estrutura um roteiro. Tem gente que pega esse daqui, vai, antes de elaborar uma aula, vai lá, dá uma olhadinha. Para aula ao vivo também, você trabalha aí até coloca os gatilhos aqui, né?
segurar uma aula ao vivo não é fácil, então tem que sim ter alguma estratégia. E às vezes o pessoal se perde nisso. Então, eu vou deixar esses 2 templates para vocês. Galera, alguma dúvida? Não, por mim tá tranquilo. Massa. Depois eu vou gravar, vou pedir uma mentoria com você para a gente poder conversar mais Combinado, focado. Rômulo. Fica à vontade. Show de bola. Você me passa, então, o material, Lígia, que eu mando para os meninos aqui. A gente coloca também. Pode colocar lá na própria... Dentro da plataforma, a gente coloca embaixo, né? Para o pessoal baixar, né? E a galera faz o download. Mas eu mando também para os meninos aí. Mas show de bola. Valeu demais, Lígia. Obrigado aí pela contribuição. Uma galera depois vê a gravação, então provavelmente alguém vai te procurando aí. E a gente vai trocando ideia também ali no colaboratório, ali, batendo papo sobre esse tema aí, né? Mas valeu pela contribuição, pela entrega aí. E valeu, rapaziada. A gente vai se falando aí. Obrigada, viu, gente? Ótima noite. Obrigadão, Lígia. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.